seja muito bem-vindo, você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora o programa É Direito. E hoje no nosso espaço, no nosso bate-papo, a gente vai voltar a falar sobre acessibilidade, com foco na lei de número 10.436. Essa lei foi sancionada em abril de 2002. Essa lei trata e reconhece como meio legal a comunicação e a expressão da língua brasileira de sinais Libras. Por quê? Porque a gente vai falar exatamente dessa acessibilidade, dessa comunicação dentro do serviço público, através dos intérpretes de Libra. E novamente a gente recebe hoje o nosso grande amigo, companheiro, parceiro, Emerson Damasceno, que coordena esse trabalho especial que tem aqui dentro da Prefeitura de Fortaleza, que é voltado exatamente para as pessoas com deficiência. Que bom! Em tão pouco tempo a gente está aqui de novo nesse bate-papo, né, Emerson? Bom dia! Bom dia, Beli. Muito obrigado pelo convite, né? E é sempre um prazer estar aqui na TV Fortaleza e também falando sobre o direito das pessoas com deficiência. Hoje a gente reforça, né, essa presença dos intérpretes dentro do serviço público. Por quê? Por que é tão importante? Você tem uma parcela significativa da população, né, que é a comunidade surda sinalizante, que utiliza o sinal de Libras, que tem todo o direito, é um direito constitucional para participar da vida em sociedade. E o meio para que eles consigam interagir, se comunicar, entender, enfim, é através da língua brasileira de sinais, Libras. E para isso você tem tradutores, intérpretes, enfim. E isso é fundamental para o dia a dia. A gente costuma achar que são apenas pessoas sem deficiência na sociedade, não são, né? E tem, dentro das deficiências, tem diversos tipos, intelectual, temos pessoas autistas, temos pessoas com deficiência física e temos pessoas também com deficiência sensorial, visual ou auditiva, e especificamente a gente falando aqui hoje da comunidade surda sinalizante, porque tem surdos que são oralizados, que eles não necessitam de Libras, mas tem esses que precisam sim, e toda gestão pública ou privada, prestando serviço, então, através de política pública, tem que garantir a inclusão desses milhares, aí, centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. A gente sabe que essa garantia é um direito, né, é um dever do poder público, mas aqui do município de Fortaleza, como é que a gente pode tratar um pouco dessa história, de quando começou, de quando foi dado, né, essa validade para que realmente esse grupo de pessoas, esses profissionais intérpretes, começassem a atuar exatamente para atender a necessidade desse grupo de pessoas, Emerson? Nós temos assim uma evolução legislativa não só no município, mas em todo o país. A gente tem as centrais de Libras, né, nos estados, você tem uma central de Libras estadual e temos também a municipal. Você tem a colocação de profissionais, os intérpretes, os tradutores, em grandes eventos aqui em Fortaleza, como a gente fez, por exemplo, o Réveillon, fizemos o Natal para Todos, no próprio Carnaval, né? É fundamental que a gente continue sempre a garantir mais inclusão e acessibilidades, e não tem um retrocesso. Nós temos a escola bilíngue aqui, tivemos uma amostra agora, em alusão ao mês, né, a data, na Casa do Barão de Camusim, também com a presença de intérpretes, e isso explicando sempre, é um direito da comunidade surda, é uma obrigação do gestor, seja ele um gestor público ou privado, mas a gente falando principalmente da gestão pública, né? Porque você não pode deixar essa gama imensa de pessoas sem participar da vida em sociedade. A gente teve aí, por exemplo, durante a pandemia, você via durante a pandemia falas do chefe do executivo, do então prefeito e depois do novo prefeito, sempre acompanhado ali com ou a janela de Libras disponibilizada no canal ou ao vivo mesmo ali com a participação dele. Porque, obviamente, a pessoa com deficiência ela tem o direito não só ao lazer, educação, saúde, enfim, mas também de conhecer a realidade política do país. Os direitos são iguais para todos, né? Exatamente. E assim, é bom a gente destacar, com base no princípio da equidade, que são direitos e obrigações iguais para todos, mas em alguns aspectos, como, por exemplo, grupos vulnerabilizados,
a Constituição admite até ações afirmativas, Sim. que é uma discriminação positiva, né? E não negativa. Você não está negando direito, você está dando direito e garantindo com que haja realmente uma igualdade material ali. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um exemplo claro, vagas regulamentadas para pessoas com deficiência, né? Ali uma discriminação positiva. A ação afirmativa porque efetivamente as pessoas necessitam disso, cotas, né? Exato. Mas esse cuidado, essa atenção, ela tem que ser diária e constante. E sempre uma evolução. Verdade. Sempre. A gente abriu o programa falando da Lei 10.436, né, essa que vem do reconhecimento da língua brasileira de sinais, mas a gente também tem a questão da regulamentação do intérprete de Libras, que é importante falar, né? Sem dúvida, é uma conquista muito importante, né, aguardada e festejada. É a Lei 14.704 de 2023. Então, ela criou, regulamentou a profissão do intérprete, do tradutor. Há também o intérprete guia, que pouquíssima gente atina para isso. E o que é o intérprete? Como é a atuação? O intérprete guia, ele faz Libras para a pessoa com deficiência visual, pessoa surdo-cega. Né? A pessoa que ela se comunica através de uma linguagem tátil, que é feita ali para que ela interaja. Então, tem alguns vídeos que o telespectador, a telespectadora irão lembrar. A pessoa está no estádio, ele é surdo-cego, né? A pessoa que está assistindo, e tem ali uma pessoa fazendo de forma tátil no corpo dela, na mão, enfim, a narração do jogo, como é que o jogo está indo. E é o intérprete guia, né? Ele está guiando através de Libras, que é uma comunidade, assim, embora um número muito menor de pessoas, mas é uma comunidade que existe, que está convivendo conosco em sociedade. E esses intérpretes guia foram regulamentados também através da Lei Federal 14.704. E a formação desses intérpretes através do poder público? Você tem um grande gap ainda em relação à capacitação, tem melhorado muito, claro. Você tem cursos básicos e tudo, mas você tem, a própria lei especifica ali, você pode ter um curso técnico médio, mas também bacharelado, um curso superior. Mas é importante que quando a gente fala sobre inclusão, né, e acessibilidade, tecnologias assistivas, o fator indutor do poder público, principalmente da União Federal, é fundamental para poder fornecer e capacitar, né, não apenas em relação a Libras, mas em outras questões aí mesmo, até na área da educação, a fim de você ter profissionais, professores, professoras capacitados para poder atender alunos e alunas com deficiência, né? E intérprete de Libras também. A oferta dessa formação, o IMPA, tem, né, o Emerson? Temos aqui no município, nós temos alguns outros, fizemos na própria coordenadoria uma capacitação básica para servidores e servidoras, foi uma iniciativa pioneira para a gente poder capacitar aquela pessoa que presta ali o primeiro atendimento, para poder acionar a própria central de Libras, encaminhar do que é que se trata, enfim. A gente capacitou, a gente espera fazer um novo módulo ainda este ano, mas é importante que as gestões lato sensu, elas atinem para isso. Obviamente, o servidor, a servidora, eles não irão substituir o intérprete, não podem, mas esse tipo de capacitação para poder fazer o encaminhamento, isso é fundamental. E até para o primeiro momento, né, para esse contato. Isso é fundamental, porque a pessoa chega ali e se ninguém souber o básico mesmo de Libras, não tem nem como encaminhar, enfim, pegar alguma informação ali que seja relevante ou direcionar para um setor específico. Então a gente tem esse cuidado também, mas é importante que a gente destaque, né? Eu gosto de falar, embora gestor, eu estou gestor, mas eu serei sempre pessoa com deficiência, né? Sim. Que tudo que se faz ainda é muito pouco, porque a gente está falando de séculos de exclusão, né? Então a gente tem que ter essa humildade, eu digo nós no sentido geral, poder público, estadual, municipal, federal também, de que ainda é muito pouco, mas ainda bem que está sendo pautado sempre, né? Não à toa estou aqui, né? Em menos de 2 meses já estou aqui de novo, e é muito importante que a gente sempre fique pautando para poder educar também a sociedade. A gente vê até pela própria associação, salvo não me engano, a Associação Cearense de Surdos, é nova, é uma associação de 41 anos. Ela, inclusive, vai ser celebrada, reconhecida e homenageada aqui na Câmara Municipal
no decorrer desses dias também. O mês de setembro, ele entra dentro dessa questão da educação para surdos, mas do reconhecimento da pessoa com deficiência no geral, não é isso, Emerson? Também, tem a data específica, né, da comunidade surda, acho que dia 26 de setembro, mas também tem o dia de luta da pessoa com deficiência. Acaba até ofuscando um pouco, né? Sim. Porque o dia 21 de setembro é o dia nacional de luta, enfim, tem o Setembro Verde, você tem muitas datas comemorativas. Mas é importante destacar também a questão da comunidade surda, porque você tem mais invisibilidade, isso é fato. Como hoje você tem evidência por conta do ativismo profundo que familiares fazem, famílias atípicas, do autismo, sim, você tem algumas outras deficiências que acabam um pouco ofuscadas, né? E é importante a gente destacar que todas elas têm inúmeras barreiras, todas elas são vítimas de exclusão, de violências diárias e tudo. E a gente não pode ficar só pautando aqui e esquecendo ali também. Que precisam desse olhar, principalmente as silenciosas, né, Emerson? Sim. Como a gente pontuou, que são aquelas que visivelmente não são identificadas, né, por quem está perto dessa pessoa, que no caso é a pessoa deficiente. A gente também tem outra lei, gente, só aproveitando, eu gostaria de falar para que a gente possa divulgar. O Dia Nacional dos Surdos, ele foi instituído aqui no Brasil através da Lei 11.796 no ano de 2008. Os surdos constituem 3,2% da população, ou seja, aproximadamente 5,8 milhões de brasileiros. É pequeno para quando a gente fala do quantitativo, né, dessa questão do país, mas é grande ainda a necessidade dos olhos que precisam ser voltados para que essas pessoas sejam inclusas e consigam alcançar simples direitos, né? Porque se a gente falar hoje do intérprete de Libras, a gente pergunta, e nas escolas, né, Emerson? E dentro das unidades hospitalares? Verdade. Você tem hoje, por exemplo, na própria prefeitura, um atendimento muito maior, né? Você tem equipes que são acionadas e tudo, sim, mas em situações de emergência, né, de urgência, isso não funciona como deveria ainda, né? Tem tecnologias também que podem suprir isso e sim, vem avançando muito em diversas gestões. A gente mesmo tenta priorizar atendimentos online quando não é possível o presencial para poder atender a todo mundo. A Central de Libras do município não atende apenas o município, a gente atende muito instituições como o Ministério Público, estadual também, sempre que possível. A gente tem uma limitação de intérpretes, um número pequeno ainda, isso é importante que a gente comunique que tem que aumentar também, é necessário. Mas eu sempre, como otimista que eu sou, vejo um ascendente pela inclusão. sim, isso é fato. Sim. A gente vem pautando mais, a gente vem oferecendo mais e tudo. Mas quando eu digo isso, não é no sentido de dizer, olha, como as gestões são maravilhosas, boazinhas. Não. Na verdade, elas estão acordando meio que tardiamente, né, e cumprindo com o seu dever constitucional até. E quando a gente vê assim, esse interesse da própria Prefeitura de Fortaleza, a gente já consegue ver esse avanço ainda, por muitos, né, até considerado pequeno, mas a questão não é de ser pequeno. O importante é começar e a gente nessas últimas gestões já tem esse olhar voltado para isso. Tanto é que eu acho que esse equipamento, ele merece sim, né, esse destaque, a central que a gente tem no município de Libras. Vamos falar um pouquinho dela, o quanto ela é importante, né, dentro de toda essa administração, até para que a gente possa orientar a população, Emerson, que quando necessário pode ser solicitado, né? Não, sem dúvida. Qualquer atendimento no âmbito municipal aqui da Prefeitura de Fortaleza, você pode enviar um e-mail para a Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência, que é a COPEDEF, copedef.sdhds@sthds.fortaleza.ce.gov.br, ou procurar ali o endereço do canal no portal da Prefeitura e falar qual órgão, qual dia, o horário, enfim. A central faz a confirmação e no dia envia a pessoa, né? Se não for possível de forma presencial, faz remotamente, mas há diversos atendimentos, não só na esfera municipal, como eventualmente até mesmo num órgão estadual, quando a central do estado não consegue dar conta. Enfim, a gente tem esse tipo de parceria aí, a gente atende. Mas sempre levando em conta que
interesse da própria gestão que todas as pessoas que compõem, que habitam o município, todos os munícipes, né, os fortalezenses, tenham acesso aos diversos serviços públicos, né, e a comunidade surda, né, aqui no âmbito de Fortaleza, são centenas de milhares de pessoas, então tem direito a isso. Bacana. Com licença, Emerson, com licença a você também, a gente vai para o nosso intervalo, mas a gente volta já já, é rapidinho, não sai daí. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar: o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5.000 municípios. E você, está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Estamos de volta, o programa Direito de hoje em pauta a questão da acessibilidade voltada para a inclusão, a participação dos intérpretes de Libras dentro do serviço público, principalmente aqui do município de Fortaleza, que a gente vem destacando. Participa conosco o Emerson Damasceno, ele que é titular da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência aqui do município. A gente falou, já comentou sobre a central, de que maneira, mas eu acho que vale destacar do exemplo, para que a gente possa exemplificar, não do exemplo, desculpa, mas que a gente possa exemplificar, porque a gente tem grandes eventos, né? Você até já pontuou o próprio Réveillon, e isso marca e já diferencia e mostra esse avanço que o poder público traz dentro dessa questão do direito à pessoa surda. Sem dúvida, eu fiz o plano de acessibilidade, né, do Réveillon. A gente fez desde a comunicação durante a apresentação do plano, né, de todo o Réveillon, de intérpretes de Libras também. Durante o evento, a gente colocou os intérpretes nos telões do evento, grandes telões, né, ou ali em frente, quando houve um show específico que não foi permitida a presença dos intérpretes no telão, então eles ficaram ali à frente das pessoas naquele local que estava reservado. Reservado, né? Lembrando que o local reservado, ele se faz necessário ainda, mas o ideal era que todo o espaço tivesse acessibilidade. O que a gente colocou foi um espaço elevado, assim, de frente para o palco, bem melhor, mas a gente trabalha com a lógica de que tem que ser acessível em todos os espaços. Havia outros espaços também, mas não todos, né? O que dificulta muito a questão da areia da praia. E a gente tem essa noção, porque o direito da pessoa com deficiência é de estar em qualquer local que ela esteja. Vir, né? Exatamente, não apenas naquele local específico. Mas, obviamente, é um avanço, né? Áudio de escritores também, para a comunidade com deficiência visual, comunidade cega, baixa visão. Isso houve no Natal para Todos também, no próprio Carnaval. O que a gente faz é no sentido... Como foi essa experiência do Carnaval, Emerson? Muito legal. Você tem ali alguns músicos, né, algumas apresentações, e você tinha intérpretes também à disposição em alguns locais dos polos, né? Porque, obviamente, a comunidade surda está também, né, transitando por todos os locais. A gente tem que tirar um pouco aquela impressão que hoje não é tão grande, mas havia antes, que pessoas com deficiência só irão em eventos de pessoas com deficiência. No local lá do Réveillon, lotou de pessoas com deficiência, e o espaço que a gente tinha mandado duplicar, lotou o entorno também. Esse ano não fui, mas no ano retrasado eu estive lá, inclusive bem próximo, um espaço bem bacana e estava bem lotado. Bem lotado. Inclusive dentro dos pré-carnavais também, né? Tudo de uma forma como dar esse direito. Como você bem falou, a questão da localidade ser a praia, e a praia a questão dificulta um pouco, principalmente para um evento desse como o Réveillon, que é de grande estrutura, de um número bem maior de pessoas, mas
o importante é que esse espaço já está ali e se tornou referência, foi um dos destaques de quando a gente fala dessa questão dos grandes eventos aqui na cidade, né? Eu sou um pouco crítico, assim, Beli, da questão de que a gente tem algumas pautas que repercutem mais do que outras. Isso é fato. É fato. Para quem gosta de jornalismo, como você é jornalista e eu também como quase jornalista, quase formado em jornalismo, também curto muito. Mas assim, a gente tem que lembrar de outras pautas, né? Por exemplo, Sim. a pauta dos pets, né? Fortaleza hoje é uma cidade chamada pet friendly, né? Amigável Sim. para quem é dono de pet, tutor de pet, enfim. Mas a gente vem avançando demais na questão das pessoas com deficiência. A gente tem hoje o Praia Acessível, Sim. com milhares de atendimentos, mais de 12 mil atendimentos. Pessoas do mundo todo que vêm tomar o primeiro banho aqui. Funcionou também durante o Réveillon. Você tem aqui aquele entorno ali turístico mais da beira-mar, mas a gente tem uma acessibilidade. Pouca gente sabe, a gente tem um trajeto que é do Mercado dos Peixes até o Mercado Central com acessibilidade plena ali. A pessoa pode Sim. andar quilômetros ali utilizando uma cadeira de rodas, né? Ou muletante, enfim, com a locomoção reduzida, mobilidade reduzida. E isso é muito legal. Então, Fortaleza também caminha para se tornar uma cidade cada vez mais inclusiva. O Réveillon, que é um cartão postal do ponto de vista turístico também, né, abrigou ali cerca de 2, 3 milhões de pessoas ao longo de 3 dias e foi muito inclusivo. Eu diria que foi o evento mais inclusivo de Réveillon do país. Né? Isso quando a gente fala das pessoas aproveitarem. Mas a gente sabe que o Réveillon, né, assim por ser esse maior evento, tem a oportunidade também dessas pessoas estarem inclusas dentro da oportunidade de trabalho, né, Emerson? Sem dúvida, tá? Porque você abre ali uma gama imensa de trabalho naquele entorno, né? Mas eu penso que ainda tem muito caminho, embora a gente tenha muito caminho ainda para avançar, mas a gente está trilhando, realmente Fortaleza tem trilhado muito bem na questão da inclusão. Isso não quer dizer de forma alguma, até porque eu não sou irresponsável de falar, olha, porque há críticas nesse sentido, né? Não, mas você está querendo dizer que Fortaleza é perfeito? De forma alguma. Uhum. De forma alguma, tem muita coisa que tem que avançar, a gente fala de séculos de exclusão. Estamos buscando, né, essa perfeição para um dia. O viés, né, de você pautar a inclusão em todas de forma transversal e com a interseccionalidade necessária, vem melhorando muito. Quando a gente fala da coordenadoria e trata dessa questão da inclusão, e veio agora exatamente por essa questão da oportunidade de trabalho, como é que é esse paralelo hoje na realidade aqui no município, quando eu trato de inclusão e empreendedorismo, Emerson? A gente tem algumas ações lá na SDE que tratam de trabalho, né? Existe hoje uma dificuldade muito grande, não é só em Fortaleza, mas em todo o país, em relação à empregabilidade, porque você tem que ter uma adaptação razoável nos locais de trabalho para pessoas com deficiência. Obviamente, se a cidade está mais inclusiva e mais acessível, isso vai ficar para todo mundo, mas no ambiente específico de trabalho de algumas empresas ainda há muitos gaps de acessibilidade, há muitas barreiras, né? Porque afinal de contas o poder público pode fazer, mas o privado, exatamente, né? Ele é obrigado a fazer também, mas não necessariamente faz. Mas se ele não fizer, faz. Aí a gente não pode generalizar, né? É verdade. Então há muitos gaps ainda, porque há empresas querendo preencher vagas, mas ou o salário é muito baixo, ou a condição de inclusão ali não é salutar. Então a gente tenta fazer essa interlocução, né, de forma... A política da pessoa com deficiência dentro da Prefeitura de Fortaleza, por conta de lei municipal mesmo e do desenho da gestão, ela é pulverizada. Ela está em todas as secretarias, né? Mas cabe à coordenadoria exatamente fazer essa provocação, esse diálogo, essa indução. E a gente vem avançando bastante, mas por questões mesmo de que o país hoje ainda tem muitas barreiras, há alguns setores que afetam mais o outro, porque a pessoa com deficiência, Beli, ela acaba tendo direito, em sua maioria, a um chamado BPC, né? O BPC Loas, um benefício de prestação continuada. Se ela não tiver uma proposta de trabalho que seja muito superior a um salário mínimo, ela vai optar em ficar recebendo aquele benefício. Isso. Né? E o auxílio inclusão que foi regulamentado agora, ele é muito pouco ainda. E o que impede a expansão dessa inclusão, né? Pois é, total. É uma lógica perversa do Estado brasileiro, lato sensu,
de que, historicamente, ele preferiu que as pessoas com deficiência ficassem em casa. Mas aí, quando é que esse público começa a aparecer? Quando a gente garante mais acessibilidades. Então, aí você vê nos réveillons, você vê nos shoppings, você vê nos eventos desportivos da cidade. Né? Tanto que há uma impressão errônea de que, olha, parece que está tendo mais pessoas com deficiência. Não é que esteja tendo. Estão aumentando os diagnósticos, como, por exemplo, na questão do autismo, e você está dando mais condições de que as famílias e as pessoas saiam. E aí nós somos mais vistos também. Né? Direito, né? Emerson, a gente chega no finalzinho do programa, mas a gente não pode deixar de falar, você hoje, nessa representatividade da coordenadoria, vivencia muito isso. Quando a gente trata dessa inclusão, dessa acessibilidade à presença do intérprete de Libras, a Câmara Municipal de Fortaleza, desde agosto do ano de 2017, agosto de 2017, passa a ter essa prática, passa a contar com essa oportunidade para que a população de Fortaleza tenha esse acesso, né, à própria administração do parlamento. Isso é um avanço, né? Eu acho que o avanço, a soma dessa atividade dentro da Câmara Municipal de Fortaleza e do poder público no geral, quando a gente fala no executivo, o que é que a gente ganha com isso? Sem dúvida, ganha toda a sociedade. E é bom a gente sair um pouco da visão muito passiva e até assistencialista de que as gestões, quando fazem isso, seja ela do legislativo, o executivo, enfim, elas estão atendendo a um clamor assim, de uma população que precisa daquilo. Você tem que ver as pessoas com deficiência também do ponto de vista ativo. Sim. Né? Elas exigiram e conseguiram mais essa conquista. E também, isso é importante para a Câmara, por quê? Porque a base eleitoral de quem está na Câmara, ela aumenta, porque você está agora comunicando também para pessoas que não tinham acesso àquela informação. Então, as vereadoras, os vereadores estão alcançando mais pessoas. É a mesma coisa que nós dizemos em relação, por exemplo, ao comércio. Sim. Né? Se o comércio ele garante a acessibilidade, ele automaticamente, no caso da região Nordeste, tem 10% a mais de pessoas. E 10% só de pessoas com deficiência, né? Que é a região Nordeste. Mas se você calcular ali um núcleo familiar de 4 pessoas, é bem mais. Então, é uma questão até de sobrevivência de mercado. Né? Então, você está ali cumprindo com a obrigação, né? Garantindo o direito das pessoas com deficiência, mas também você vai ter um retorno porque você comunica para toda a sociedade, não apenas para quem não tem deficiência. Verdade, a gente precisa continuar falando disso para que essa cultura mude, né? Sim, sempre. E quando você chamar, sempre que a agenda permitir, aqui estarei. Está aqui, exatamente pelo motivo do que se é direito, né? Você deve cobrar. Meu amigo Emerson, um prazer, né? Mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente hoje vem falar um pouco desse trabalho que a coordenadoria ela pratica dentro do município de Fortaleza, que é exatamente na busca, né, dos direitos de alcançar e ofertar a esse núcleo de pessoas que ainda precisa ser tão assistido. Né? Eu que agradeço, Beli, mais uma vez pelo convite e sempre que possível estarei aqui. Queria dedicar aqui esse programa, Beli, para a comunidade surda, sinalizante especificamente, que está falando de Libras, e também a todas as intérpretes e os intérpretes que servem como um meio para poder garantir a inclusão comunicacional desse público aí tão importante para a gente. É verdade. Obrigada, meu amigo. Obrigado a todos. Obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.